Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, a última edição que vai ter convidado este ano. O nosso convidado é nada mais, nada menos do que André Pires. André, boa noite, muito obrigado por estares connosco, por teres aceito o nosso convite. Boa noite, Luís, boa noite ao auditório também. O programa de hoje é um programa que está um bocadinho diferente, nós vamos voltar um bocadinho atrás no tempo. A Ana hoje não pode estar connosco, mais uma vez por motivos de natureza profissional, associados àquilo que é a sua principal ocupação. Não estará hoje connosco, mas vai regressar já nas próximas 2 semanas, pelo menos. Semanas essas onde vamos recordar aquilo que fizemos do verão, que fizemos no verão passado, portanto, recordando aquele filme Sei o que fizeste no verão passado. Neste caso nós sabemos mesmo e vamos recordar no próximo programa. Esse programa será apresentado exclusivamente também pela Ana. E depois, daqui por 15 dias, no dia 4 de janeiro, vamos dar a conhecer os resultados da votação. Já sabes, estamos com uma votação em curso para eleger aquilo que de melhor aconteceu em 2020, aquilo que, na sua opinião, possa ter ficado de positivo. Já todos sabemos que a pandemia vai certamente marcar este ano, mas houve também coisas boas a acontecer na nossa região, por isso vote. A votação está disponível até ao último dia do ano, até dia 31, em www.paracadosmontes.associaçãovaldouro.pt. Mas hoje vamos falar de comboios, vamos falar com o André e vamos perceber de onde é que vem esta paixão daquele que é também o correspondente em Portugal de uma das mais antigas, se não mesmo a mais antiga revista ferroviária do mundo, a Railway Gazette. E vamos perceber o que é que o atrai neste mundo ferroviário. Tudo isso já a seguir. André Pires é professor com mestrado em Gestão e foi precisamente na sua tese de mestrado que estudou na altura a viabilidade da linha do Tua. A partir daí multiplicaram-se os artigos sobre a ferrovia e o estudo do mundo ferroviário na perspectiva económica, com especial enfoque no transporte regional. É o correspondente em Portugal de uma das mais conceituadas e a mais antiga revista ferroviária, a Railway Gazette, e mais recentemente esteve durante 5 meses na Agência da União Europeia para os Caminhos de Ferro. Faltou dizer que o André tem também uma enorme paixão de Trás-os-Montes, ele é alfacinha, o que contraria um bocadinho o critério dos nossos convidados, mas a verdade é que o André está apaixonado por Trás-os-Montes e sempre que tem uma oportunidade vem cá. Ele estudou também na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, estudou na UTAD, tirou este mestrado em gestão precisamente aqui e interessa-se muito pelas questões da ferrovia, sobretudo aqui no interior, mais ali no cantinho onde ele dá mais valor, que é Bragança, onde ele sei que ele regressa sempre que pode. Mas André, deixa-me começar por te perguntar de onde é que vem a ligação, a paixão pelos comboios? Bom, Luís, desde já quero agradecer o convite da Universidade FM para poder estar aqui no vosso tão importante programa. Bom, eu tinha o percurso inverso à esmagadora maioria das pessoas e é algo também que pessoalmente me orgulho bastante. A paixão pelo caminho de ferro surge porque eu vivi com os meus avós em Bragança e precisamente no bairro da Estação, numa das ruas do bairro da Estação, e vivia em paredes meias com a estação de caminho de ferro de Bragança, onde eu praticamente passava grande parte do meu tempo e onde brincava e onde comecei a ter o primeiro contacto com o mundo ferroviário e que desde logo me chamou bastante a atenção e foi despertando sempre algum interesse. Entretanto, antes de começar a atividade ou o meu interesse no setor ferroviário, eu já antes tinha tido a oportunidade de publicar alguns artigos de opinião na imprensa local. E depois, posteriormente, quando eu deixei Bragança para ir viver para Vila Real, e onde tive dois excelentes anos a tirar o meu mestrado em gestão, é que aprofundei muito mais a questão do caminho de ferro, particularmente do caminho de ferro regional. Porquê o caminho de ferro regional? Naquela fase eu depois demonstrou bastante interesse eu ver muitas notícias ligadas às redes transeuropeias, às ligações em alta velocidade, mas depois verifiquei que havia alguma lacuna no que diz respeito à ferrovia regional europeia. E depois sempre fui lendo e fui vendo que era considerada, pelo menos em Portugal,
a ferrovia regional a parente pobre. Ora, isto não podia ser mais errado, esta ideia. Isto porquê? Porque a partir do momento em que nós começamos a perceber e começamos a ver depois, posteriormente, o trabalho que foi sendo feito, nomeadamente os estudos e algumas publicações dedicadas à Ferrovia Regional Europeia, é que se pode perceber o quão importante é. E eu tentei transmitir isso e procurar trazer isso para a minha tese de mestrado, utilizando 2 estudos de caso, portanto, um deles foi a linha do Tua e um deles também foi o Ferrocarril de La Robla, em que fiz um estudo comparativo entre os dois, procurar saber quais eram as práticas que se podiam adotar para a linha do Tua, com aquilo que foi feito no Ferrocarril de La Robla, para que as pessoas não saibam, para quem não sabe, o Ferrocarril de La Robla é uma linha de via métrica situada no norte de Espanha. É uma linha de caminho de ferro que é das mais extensas da Europa, que foi parcialmente encerrada e depois, mais tarde, viria a reabrir completamente modernizada, pronto, e com condições de conforto e de serviço totalmente diferentes do que aquelas na altura foi encerrada. Portanto, eu procurei saber quais eram as melhores práticas a adotar e se era possível aplicar para nós, sempre tendo em conta as questões do desenvolvimento, portanto, e o impacto que tem o investimento público em regiões do interior e também focado na principal área, que é neste caso a gestão, onde eu apresentei uma ferramenta de controle de gestão que depois serviu para justificar como é que se poderia, de certo modo, aplicarem-se algumas práticas à revitalização e à modernização da linha do Tua. E foi precisamente isso que concluíste. Portanto, a linha do Tua não só era viável, como era um ativo fundamental para a nossa rede ferroviária. Exatamente. Pronto, Não obstante, está hoje debaixo d'água. A linha do Tua teve um caminho, o fim da linha do Tua teve um caminho completamente diferente do que aquilo que, pelo menos, seria o idealizado na altura, portanto era para aquilo que tanto se fez, para que a linha fosse encerrada, portanto a linha foi parcialmente encerrada no troço Bragança-Mirandela no início dos anos 90, precisamente o troço tinha mais gente, portanto, claro que depois isso tem repercussões significativas no que respeita à procura e depois, claro, a partir daí é fácil justificar os encerramentos, portanto existe o tradicional guião, depois para encerrar essa ou outras linhas, como nós também assistimos um pouco a nível nacional. André, tu disseste aí um detalhe, desculpa interromper-te, disseste aí um detalhe, o troço da linha do Tua que tinha mais gente era entre Mirandela e Bragança, era aí que se geravam mais viagens? Exatamente. Nós estamos a falar precisamente onde havia mais gente e depois também estamos a falar, perdão, estamos a falar que servia 3 principais núcleos urbanos, estamos a falar Bragança, Macedo e Mirandela, e a partir do momento em que existe o encerramento desse troço, há uma quebra substancial no número de passageiros e que depois isso mais tarde viria a afetar o restante troço, que independentemente da procura turística que ela pudesse ter ou dos passageiros regulares, a verdade é que esse encerramento teve um forte impacto porque deixa de estar conectado à capital do distrito. E isso teve implicações. Depois o resto da história já é mais do que sabido, portanto, Sim, a história que conheces, infelizmente... Desculpa, conclui. Sim, ia dizer que essa história, portanto, o resto da história já é mais que sabida, infelizmente teve esse caminho, havia caminhos alternativos, havia caminhos diferentes, mas infelizmente só foi mais uma linha a encerrar e é uma perda de um ativo imenso da região transmontana. Se na altura foi uma decisão de Cavaco Silva encerrar quase 1000 quilómetros de linhas pelo país todo, e já percebemos pelo que acabaste de dizer que nem sequer era por motivos não serem viáveis, porque de facto foi encerrado o troço que mais lucro poderia dar, à custa, se bem me lembro, na altura de um acidente que também foi muito mal explicado, mas perfeitamente natural, e também depois toda uma história que só a RTP conseguiu documentar e que está associada a cortes de energia na cidade de Bragança e outras peripécias. Mas agora que olhas para o Vale do Tua, diz-me, e tu com a tua formação de gestão e como estudioso destas coisas da economia, o que ganhamos com a barragem do Tua é mais do que aquilo que poderíamos ganhar com a linha do Tua hoje a funcionar? Eu muito francamente, eu pessoalmente nada tenho contra barragens.
o que eu pessoalmente já tenho é deixar de haver um tipo de investimento para existir o outro. E isso é que já é difícil de entender. Vejamos, nós podemos falar de uma qualquer infraestrutura. Quando ela atinge um determinado ponto de degradação, em que já não se torna apelativa, depois é muito mais fácil depois de encerrar ou entender que se deve encerrar. Mas, no entanto, o potencial pode lá estar. Eu, francamente, considero que a linha do TUA, e é precisamente isso que eu mostrei no meu trabalho de investigação na minha tese de mestrado, que numa condição modernizada, com outro tipo, com material circulante, novo, e com outro tipo de condições de conforto e fiabilidade e de melhoria do serviço, naturalmente teria o seu caminho de sucesso e naturalmente teria o seu sucesso tradicional, portanto, independentemente se demorasse mais tempo ou não. A verdade é que ela teve muito interesse, particularmente naquela fase em que ocorreram, infelizmente, aqueles acidentes. No entanto, acho que deveriam ter sido procuradas soluções para aquele troço que iria ser submerso. Essas soluções poderiam ter sido apresentadas ou estudadas, e isso não inviabilizaria que não pudesse, que a linha do TUA não se mantivesse. Portanto, agora, em que condições podia ser um troço alternativo, podia ser uma nova variante, acho que isso devia ter sido equacionado. O que foi realmente equacionado foi o fecho imediato, portanto, é submerso aquele troço, adota-se um plano de mobilidade, adota-se uma outra solução que não é 100% ferroviária, e hoje é a realidade que nós conhecemos. Mas seria de facto importante, naquela altura, ter-se aprofundado, se calhar ainda muito mais do que aquilo que foi aprofundado, e ter sido considerada também uma alternativa para permitir que a linha ferroviária se mantivesse com outro tipo de alternativa, obviamente. Plano de mobilidade esse que ainda não está no terreno e esta é só a minha opinião pessoal, demorará muito tempo a estar, se é que algum dia poderá vir a estar. Mas André, já falamos um bocadinho mais sobre Trás-os-Montes e sobre as nossas linhas regionais, deixamos isso para a nossa segunda parte. Gostava de falar contigo um bocadinho mais também sobre aquilo que tu tens feito na tua carreira e também aquilo que tens alcançado. Tu escreves bastante, não só artigos de opinião, como já referiste, como também artigos de base científica. Tu escreves também para um blog, para o Regio Rail, mas, sobretudo, és o correspondente em Portugal da Railway Gazette. Como é que tem sido a tua experiência? Portanto, tu produzes, não diria todas as edições, mas se calhar das 12 escreves para 10, mas tens acompanhado aqui também aquilo que se tem passado em Portugal a nível ferroviário. Como é que tem sido esta experiência de escrever para uma revista que é, por isso simplesmente, se calhar, a mais antiga revista do mundo? Luís, tem sido uma experiência extremamente gratificante, enriquecedora, e com a qual, apesar de ter o meu contributo, dando notícias sobre nós e sobre aquilo que se passa em Portugal, também é uma forma de aprender tudo aquilo que se passa um pouco pelo mundo inteiro. Embora eu dê especial foco ao território europeu. Eu, quando eu terminei o meu mestrado, tive a oportunidade de publicar, até ao momento, cerca de 6 artigos científicos, um dos quais é um documento para a Agência Ferroviária Europeia, que se prende com a descarbonização do setor ferroviário regional e com as novas automotoras a hidrogênio produzidas pela multinacional Alstom, portanto a variante da Escorádia Ailint. Os restantes 5 artigos científicos, portanto 2 deles tive a sorte de estarem publicados na revista Via Livre, portanto da Fundação dos Caminhos de Ferro espanhóis, os restantes artigos noutras publicações, muito focados sempre na questão do desenvolvimento, das políticas públicas e daquilo que é feito para o caminho de ferro regional. Portanto, uma delas, por acaso, foi tipo como estudo de caso na área das políticas públicas, o trabalho que se desenvolveu para não deixar fechar a linha regional Lérida-La Pobla de Segur, em Espanha, portanto, e todo o trabalho que se desenvolveu, o que foi feito, o tempo que demorou e também focando a questão e a componente turística que essa linha tem, portanto, tem o serviço de transporte de passageiros e tem depois a componente turística com o extraordinário comboio dos lagos, que durante alguns meses serve e opera nessa linha.
desde 2015 que sou correspondente da Royal Gazette. Curiosamente, eles não tinham notícias sobre Portugal. Portanto, como Para de podes estranhar, ver, André, pouca coisa se passava no não tinha notícias sobre Portugal e surgiu uma oportunidade de começar a colaborar com a Royal Gazette e, entretanto, desde então tenho já artigos de análise feitos ao nosso setor ferroviário e também tenho feito outras pequenas peças que são publicadas online. Portanto, eu tenho alguma informação impressa e outra informação também publicada online. Tem sido uma experiência muito gratificante. Procuro transmitir, e é esse o meu objetivo, tudo aquilo que vai acontecendo em Portugal, portanto, todas as novidades no nosso setor, e é claro que agora tem havido muitas mais novidades e eu tinha a oportunidade de escrever muito mais. Tu podes revelar aquilo que vai sair na edição de janeiro ou ainda não? Posso acrescentar o que vai sair na edição de janeiro. Portanto, na edição de janeiro vai sair uma entrevista feita ao novo presidente do Conselho de Administração da CP e também vai sair um artigo sobre o PNI 2030, que aliás já foi publicado online esse artigo, portanto, sobre os investimentos que se perspectivam para Portugal até 2030. Portanto, vamos ter um grande foco em janeiro. Portanto, Portugal vai ter uma forte atenção na publicação da Royal Gazette, que vai começar em janeiro, precisamente, ironicamente, no ano em que Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia e precisamente no ano em que se comemora o ano ferroviário europeu. Também tenho uma pergunta sobre isso, mas vou deixar lá mais para a frente. Sim. Eu agora ainda queria saber mais também sobre a tua... Tu, com essa experiência na Railway Gazette, como disseste há pouco, tens tido a oportunidade também de perceber o que é que se vai passando nos outros países. Sentes que os outros países, e com esse dinamismo que também referiste que tem acontecido cá em Portugal, fruto precisamente da alteração da administração da CP para a entrada do engenheiro Nuno Freitas, sentes que os outros países também estão mais interessados em perceber o que é que se tem passado cá? Por exemplo, ainda este ano, apesar de ter sido um ano péssimo para o turismo, e grande parte do turismo que houve foi português, foi de origem nacional, a verdade é que, por exemplo, no caso da linha de Ouro, houve algum burburinho lançado por essa Europa fora, gosto eu de pensar nesse aspecto, portanto, muito muito devido ao facto de terem sido recuperadas algumas carruagens, também elas históricas, também elas suíças, não é? Também elas com alguns anos, parece que estão mais 4 ou 5 da origem italiana também para serem recuperadas. Perguntava-te, tens sentido que os outros países estão mais atentos ao que se passa cá em Portugal? Sim, claramente, e a própria edição da revista tem estado muito mais atenta àquilo que vai acontecendo em Portugal. Toda esta informação e toda esta aprendizagem que eu vou tendo e acesso à informação do que vai acontecendo nos outros países também me permitiu escrever para o meu blog, né, dedicado à ferrovia regional. Portanto, de facto, como tu disseste há pouco, o RegioRail tem tido lá algumas publicações minhas dedicadas a reaberturas, investimento em material circulante, especificamente sobre algumas linhas da Europa. Portanto, eu sempre que posso e sempre que consigo eu escrevo, quer para a página do Facebook, quer para o blog. Mas sempre que consigo fazê-lo, faço, e é muito também em virtude da informação que eu vou conseguindo recolher através da Rail Gazette. É claro que agora os outros países olham para nós, pronto, porquê? Porque tem havido alguma dinâmica, particularmente desde o momento em que a nova administração da CP entrou, que tem feito um trabalho extremamente importante na revitalização da empresa, nomeadamente para assegurar o serviço ferroviário sem que haja supressões, sem que vejamos os comboios muito grafitados, permitir a limpeza dos comboios, e depois também para acabar de vez com uma situação que é, no mínimo, constrangedora, que é a supressão de ligações por falta de material circulante. Portanto, um dos grandes objetivos da recuperação do material circulante não é propriamente para nós podermos usufruir da paisagem do Douro Vinheteiro, mas é precisamente para assegurar e potenciar o serviço regional. Não nos podemos esquecer que as carruagens Schindler prestaram serviço suburbano.
Portanto, Não não são, na linha de síntese. portanto, suburbano. E não deixa de ser curioso que material circulante suburbano hoje tem uma componente regional e já fez um pouco de tudo e tem uma história fantástica no nosso caminho de ferro. Para além de ser bonitas e confortáveis, tem uma história muito interessante no nosso caminho de ferro e é um luxo o Douro poder estar neste momento a usufruir delas. Oxalá que também possa ir para outras linhas da nossa rede ferroviária, mas tem desempenhado um papel muito importante para assegurar o serviço ferroviário, neste caso particularmente no Douro, substituindo material circulante que nós temos alugado à Renfe. De qualquer das formas, isto falando ainda da questão da recuperação do material circulante, portanto é claro que este material circulante que está a ser recuperado e mesmo até as recém-carruagens adquiridas à congênere Renfe servem para mitigar e servem para dar resposta já, portanto são soluções para já, mas como é óbvio Portugal precisa e por isso é mesmo que já tem a compra das 22 novas unidades regionais, que mesmo assim são insuficientes, mas é um ponto de partida. Mas como é óbvio, Portugal precisa urgentemente de comboios novos, precisamente porque há 40 anos Portugal não tem comboios regionais novos. Portanto, há uma urgência muitíssimo grande desde há muito tempo para comprar esse novo material circulante, particularmente para o serviço regional, e enquanto isso não acontece, temos que ter esta recuperação deste material circulante, que é para dar uma resposta no imediato e para assegurar o serviço e dar também mais algum conforto. Portanto, isto não é uma prática só nossa, portanto, isto acontece também em outros países europeus. Qual é que é a diferença? Portugal é dos países que tem a frota de material, tem uma das maiores, uma das frotas de comboios, peço desculpa, mais envelhecidas da Europa. E a longevidade, o aumento da idade é sobretudo porque os comboios regionais, muitos deles já atingiram os seus 50, os seus 50, 60 anos, e depois isto, claro que faz aumentar ali aquele valor e dar-nos esta fama. Espera-se que realmente venham estes 22 novos comboios o quanto antes, e assim que estiverem disponíveis pela multinacional Stadler, que cheguem ao nosso país, e também, obviamente, que depois a compra que se perspectiva agora também no âmbito do PNI 2030, de mais 55 unidades regionais por 385 milhões de euros, que também eles venham bem antes de 2030. Vamos ver. André, também, pronto, além de todo esse trabalho que fazes com a Railway Gazette, e que então em janeiro terá a entrevista com o Engenheiro Nuno Freitas, tiveste também recentemente uma experiência de 5 meses no organismo europeu relacionado com o transporte ferroviário. Deduzo que tenha sido uma experiência única para ti que gostas de comboios, e da qual terás tirado certamente muitos ensinamentos e terás apreciado. Como é que foi esses 5 meses? Foi fabuloso, foi uma experiência fantástica, foi dos melhores momentos que eu já tive até hoje e uma oportunidade de aprendizagem e também de dar também obviamente o meu contributo, mas foi uma oportunidade de aprendizagem. Portanto, foram 5 meses no âmbito do programa de graduados que a Agência Ferroviária Europeia tem. Tive a sorte de conseguir entrar e tive a oportunidade de perceber como é que se faz política europeia ligada ao setor ferroviário, acompanhar o trabalho que está a ser feito a nível técnico e também para o cumprimento do pilar técnico do 4º pacote ferroviário, a importância que a agência tem agora, nomeadamente para a certificação de veículos e também para a promoção do espaço ferroviário único a nível europeu. Portanto, foi uma experiência em que eu, embora estivesse na área da comunicação e de apoio ao gabinete executivo, foi uma experiência extremamente enriquecedora, em que tive a oportunidade de contactar com pessoas com elevado nível de conhecimento ferroviário, quer a nível técnico, quer mesmo também através de tomada de decisão, e isso foi bastante bom e é uma experiência que eu, para quem gosta de caminho de ferro, deve tentar conseguir fazer parte deste programa. Muito bem, André.
Já ficamos a perceber um bocadinho mais do que é que tu tens feito no setor ferroviário. Nós vamos continuar a nossa entrevista já a seguir ao intervalo. Agora é tempo de darmos uma nossa habitual volta pela nossa região, saber aquilo que tem acontecido no território da Cimedouro e nós voltamos já a seguir. Realizou-se no passado dia 14 de dezembro no Museu do Douro, em Peso da Régua, uma reunião entre os presidentes que integram a Cimedouro e António Cunha, o novo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Esta reunião marcou também a celebração dos 19 anos da classificação do Douro como Património Mundial e foi feita a apresentação da Estratégia Norte 2030, em que o professor António Cunha garantiu ter disponibilidade para ouvir os temas que mais preocupam os autarcas dourienses. Os autarcas lembraram as maiores preocupações que têm neste Douro esquecido por políticas que colocam o interior no final da lista das preocupações do poder central. A rede fluvial, o projeto Douro Inland Waterway, a reposição ferroviária da linha do Douro entre Tocinho, a fronteira com Barca d'Alva e Salamanca, e terrestre, nomeadamente a construção do itinerário complementar do IC26, foram mais uma vez defendidas pelos presidentes que integram a Cimedouro. A Câmara Municipal de Lamego agraciou com a Medalha de Ouro da cidade a Santa Casa da Misericórdia, em cerimónia realizada a 12 de dezembro no Salão Nobre dos Passos do Concelho. Com mais de 5 séculos de existência, esta instituição de solidariedade social foi distinguida tendo em conta a sua exemplar dedicação à causa pública por assinaláveis serviços prestados em prol do engrandecimento, inovação e dignificação do município de Lamego em diversos domínios, contribuindo inegavelmente para o maior renome da cidade. O Centro de Inovação Tecnológica Inova Rural de Carrazeira de Anciães foi o espaço escolhido para receber a inauguração da exposição fotográfica Borboletas Noturnas do Val do Tua, inaugurada a 17 de dezembro. A exposição faz parte de um conjunto de 3 exposições itinerantes do Parque Nacional Regional do Val do Tua, em parceria com a Cibio Inbio, intitulada Projeto Val da Diversidade. Estas exposições irão percorrer alternadamente os 5 municípios abrangidos pelo parque. Pode visitar outras 2 exposições, o Núcleo Museológico do Pão e do Vinho de Favaios, em Aljó, exposição fotográfica Briofitas e Líquenes do Val do Tua e a exposição fotográfica Biodiversidade do Val do Tua, na Ecoteca, em Mirandela. A Universidade sempre no ar! Para Cá dos Montes e a Universidade FM vão escolher os projetos que mais se destacaram em 2020. Isto num ano que foi absurdamente atípico. O motivo já todos o sabemos. Ainda assim achamos que houve coisas boas em 2020. Escolhemos algumas dessas ideias e projetos. Não conseguimos identificar tudo o que de bom se passou na região este ano. Mas temos a certeza que apesar da situação de pandemia que vivemos, houve muitas coisas boas. Vote em www.paracadosmontes.associaçãovaldouro.pt ou no site da Universidade FM nos projetos que, na sua opinião, merecem destaque este ano. Vamos anunciar os resultados da votação num programa especial. Estamos de regresso para a segunda parte do nosso Para Cá dos Montes. Hoje está connosco o André Pires, entusiasta ferroviário, adotado por Trás-os-Montes, que não me disse há bocado antes de começarmos o programa. Eu perguntei-lhe, eu sabia que ele tinha relações em Bragança, por acaso estava convencido que era natural de Bragança e ele corrigiu-me, que é adotado com todo o gosto por Trás-os-Montes e quase só lhe faltava ter o sangue transmontano, porque tudo o resto está lá e de facto isso nota-se, porque tem sido também uma das pessoas que mais defende aquilo, o transporte ferroviário na nossa região, em Trás-os-Montes completo. A via métrica tem sido também alguns dos assuntos que ele tem dedicado alguma atenção quando analisa lá fora o transporte regional, porque muito desse transporte regional pela Europa ainda é feito via métrica, só em Portugal que parece que há um tabu quando a distância entre os carris é só de 1000 milímetros. Também vamos falar de Bitola daqui a bocadinho, André. Mas para já eu perguntava-te, até porque esta semana a Cimedouro voltou a reforçar com o novo presidente da CCDR que a linha do Douro é objetivo estratégico para a região e para aquela entidade. Eu perguntava-te porquê é que a linha do Douro não reabre, André? Bom, essa é daquelas questões que isto já está tão de caras e tão declarado que a linha já devia de estar a começar com trabalhos com vista à sua reabertura e ainda não está. Eu penso que talvez haja ainda alguma força de bloqueio a nível institucional para não reabrir, porque, vejamos, há o estudo da Comissão Europeia sobre as missing links
em que a linha do Douro é dito lá naquele estudo que é das que têm mais potencial para reabrir, que, tendo em conta a população que a linha do Douro serve atualmente, justifica mais do que a sua reabertura, tem a sua potencialidade para reabrir, é importante para a coesão da região, é importante para a valorização do território, é importante também, mas isso depois já é outro estudo, isto é um outro estudo da Infraestruturas de Portugal, que também refere a importância da linha do Douro para o Porto de Leixões, para as nossas exportações, como o corredor alternativo, pela importância que vai ter também para o transporte de mercadorias, e não estar reaberto, bom, torna-se difícil e cada vez mais se torna difícil de compreender. E é muito bom que a CIM Douro não perca esta pressão e nem perca este interesse e que o mantenha, porque de facto o caminho é por aí. E o caso da linha do Douro até se torna altamente paradigmático. Porquê? Ora, quando nós temos a responsável do Parlamento Europeu, do Comitê dos Transportes e Turismo, a dizer e a referir que é importante que os Estados-membros invistam no transporte ferroviário de mercadorias, apostem nos comboios noturnos e efetuem a reabertura de linhas rurais e regionais, é mais uma força para a posição da CIM Douro e é mais um aspecto importante para que de facto não se perca esta importante iniciativa de manter a luta ou de manter a força para continuar a solicitar a sua reivindicação. Porque, ora, vejamos, é verdade que nós não podemos reabrir do lado de Espanha, mas é verdade que nós podemos tomar essa iniciativa. Também é verdade que nós podemos reabrir o troço até Barca d'Alva, também é verdade que nós podemos ir buscar fundos comunitários. É a própria Comissão Europeia que nos indica o caminho. Nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos o que há a fazer, mas só nos falta mesmo a iniciativa. E isto aqui vai ser uma situação extremamente delicada, porque depois não se aplica só à questão do Douro, aplica-se também mesmo a outras linhas, porque parece que a palavra reabrir ou repor um serviço assusta, mas será pelo medo do sucesso? Será porque vai abrir um precedente? Não sei. O que eu sei é que por essa Europa fora, uns Estados-membros ou outros, uns com maior ou menor intensidade, têm sensibilidade e procedem à reposição de serviços ferroviários. E sobre isso também podemos falar. E é por isso que o benchmarking, ou seja, por isso é que a importância de procurar casos de sucesso de reaberturas é importante para procurar as melhores práticas, para quando for aplicável, por exemplo, no caso português, nós consigamos perceber, não só a nível institucional, mas também a nível da sociedade civil, perceber o trabalho que foi feito e porque é que foi feito. Porque muitas vezes isto não é uma questão de falta de dinheiro. Aliás, nós temos agora a prova que investir no caminho de ferro já não vai ser por falta de dinheiro. Já não se pode dar a desculpa da falta de dinheiro. E nós sabemos que esse dinheiro vai existir, particularmente por causa do apoio comunitário que irá surgir aí. Ora bem, porque é que também é importante a questão da reabertura da linha do Douro? Portugal, para que se tenha uma ideia, Portugal, e esta é uma informação, ou pelo menos é a informação mais recente, é segundo o IRG Rail, portanto, o IRG Rail, portanto, são os reguladores europeus, portanto, o grupo de trabalho, diz-nos que Portugal tem, ou Portugal, a par da França, muito embora a França já esteja a desenvolver o seu trabalho para mitigar esta situação, Portugal divide o pódio com a França como os países que mais viram a rede ferroviária diminuir, em termos percentuais, entre 1990 e 2017. Portanto, o trabalho que foi feito para encerrar a linha do Douro e outras restantes linhas a nível nacional dão-nos esta fama que depois vem associado a mais dois aspectos. Portanto, nós temos uma densidade de rede abaixo da União Europeia, quer em termos de área, quer em termos de população. Ora, isto acontece porquê? Porque há linhas do Douro que encerram, há outras linhas que encerram. Nós temos uma percentagem de automóveis no transporte terrestre que em Portugal é de 88%, por exemplo, neste caso da Lituânia é 90%, portanto estes dados são dados do Eurostat, portanto, muito porque houve uma
prioridade em investir no transporte individual em vez do transporte ferroviário. E depois, claro, a culminar esta situação, portanto, associado ao fato de não haverem reaberturas como a linha do Douro, a própria Comissão Europeia, no último relatório ao país, já fez saber que se mostra preocupada com a questão da interoperabilidade e com a questão das ligações ferroviárias com a Espanha, dizendo mesmo que considera subutilizadas. Portanto, das duas uma. Ou nós começamos a abrir um precedente e começamos a não ter medo ou ter algum receio da palavra reabertura e começamos a agir, e para isso mesmo é que, por esse motivo e por outros motivos, é que o Plano Nacional Ferroviário é um documento que assume principal importância, e é por isso que o PNI 2030 assume principal importância, que é para inverter esta tendência e para inverter esta situação a qual nos encontramos, quer para voltar a permitir que a linha do Douro volte a ter um serviço ferroviário de transporte de passageiros e também, obviamente, ao mercado já consolidado que é o do turismo, mas também depois potenciar, lá está, o transporte de mercadorias e ser um acesso e ser um apoio e ser uma peça-chave para o Porto de Leixões. Portanto, transporte de mercadorias, que ainda há umas semanas atrás tivemos connosco aqui precisamente Nuno Araújo, presidente da APDL, e que reforçou precisamente essa ideia. André, deixa-me que te pergunte o seguinte, a linha Douro é apenas uma das linhas transmontanas, era a linha de Bitola Ibérica de Trás-os-Montes, depois havia 3 ramais, 4 ramais que dela divergiam e que rasgavam a região transmontana por aí acima, como nós dizemos muitas vezes. Tu vês alguma hipótese de algum dia estes ramais voltarem a ter comboios, ou achas que mesmo que essa questão um dia se coloque, a configuração da rede teria que ser necessariamente diferente? Daquilo que tu tens estudado também, do que vai acontecendo por essa Europa fora. Eu acho que nós devíamos, a partir do momento em que houve o canal ferroviário, em algumas situações já não existe ou está danificado, houve o levantamento da infraestrutura, pronto, o estado de degradação é avançado, mas isso não inviabiliza que em determinadas condições não se possa perceber no que é que se pode aproveitar a capacidade instalada, ou seja, em que troços e em que momentos é que nós podemos aproveitar alguns dos troços de algumas das linhas encerradas. Mas mesmo que venha a ter uma configuração diferente, o importante é mitigar e minimizar claramente o facto de nós sermos o país que infelizmente encerrou vários tipos de linhas de caminho de ferro, muito à custa do quê? À custa do serviço regional, muito à custa do quê? De Trás-os-Montes e do Alentejo. Portanto, enquanto se nós não estivermos predispostos a mitigar e a corrigir esta situação, será muito difícil, seja por uma nova infraestrutura ou por redesenhar a malha ferroviária para servir Trás-os-Montes, seja por reaproveitar alguma da capacidade instalada, seja ela em via métrica ou em bitola ibérica. O que é importante, e é por isso que lá está o plano ferroviário que virá aí, é importante, um documento importante, é um documento importante para ser debatido e para ser estudado e perceber de que forma e em que altura e em que condições e como é que se vai trabalhar para reabrir. Não é colocar a hipótese de se reabrir ou não. O que é que se vai fazer para reabrir e quando. E de que forma e com que tipo de apoio. Porque essas são questões que já é diferente dizer se vale a pena ou não. Ou porquê que eu digo se vale a pena ou não? Porque esta é sempre uma discussão que nunca é fácil, nem nunca vai ser consensual. Mas a verdade é esta, nós somos um país que perdeu quase metade dos passageiros transportados por modo de caminho de ferro. À custa do quê? Do encerramento de pouco mais de 1000 km de caminho de ferro. À custa do quê? Do encerramento da malha ferroviária que servia Trás-os-Montes e o Alentejo. E as desculpas foram as mais variadas. E quem olha um bocadinho para aquilo que se passa lá fora, não vai procurar perceber que existem vários casos de reabertura e com diferentes objetivos, e vai perceber que alguns aspectos que conduziram ao encerramento dessas linhas são semelhantes, lá fora, em outros países, são semelhantes aos nossos.
Então, se são semelhantes ao nosso para encerrar, porque é que não pode ser semelhante ao nosso também para reabrir? E essa é uma questão que muitas das vezes não é colocada. Por isso, lá está. O PNI 2030 e o Plano Nacional Ferroviário são documentos importantes, precisamente para mitigar o facto de nós termos uma densidade de rede abaixo da média da União Europeia, em termos de área de população, mitigar o facto de nós termos perdido quase metade dos passageiros transportados por modo ferroviário em quase 30 anos, e claro está, para corrigir claramente o facto de nós sermos o país, ou um dos países, que mais viu diminuir a rede ferroviária em termos percentuais. Nós queremos inverter isso, terá que ser redesenhado a contar a malha ferroviária e a criação da rede ferroviária terá de contar naturalmente com o território, quer de Trás-os-Montes, quer do Alentejo. Não obstante, André, nesses territórios nós somos cada vez menos. O que não significa que a linha de Douro não tenha tido em 2018, suponho que sejam esses os dados que tu tenhas, mais de 1 milhão de viagens. 1,3 milhões de passageiros transportados. O que é notável a linha Porto-Lisboa. O que é notável, Luís, aliás, a questão demográfica, isto não se resume, e nós podemos andar sempre com a conversa, bom, não há gente, o comboio não se justifica. Se fosse assim tão fácil de resolver, mas a questão não é assim tão fácil e a equação não se deve ser colocada desta forma. Não existe uma relação fatal pelo fato de não haver gente suficiente para justificar o transporte ferroviário. Atenção, porque a ferrovia não se caracteriza só... O próprio relatório das Missing Links assenta nesse pressuposto, por caso contrário, nenhum dos territórios transfronteiriços teria reaberturas, porque eles têm menos gente em qualquer ponto da Europa, não é só aqui entre Portugal e Espanha. Desculpa ter-te interrompido. Não faz mal, Luís. Eu, por exemplo, quando é a questão da demografia, tem muito que se lhe diga. Porque nós, por exemplo, olhamos qual é que é o número de comboios que existe entre São Paulo e Rio de Janeiro. Nenhum, porque não há serviço ferroviário. E basta olhar para as duas cidades e basta perceber que aquelas duas cidades são autênticas metrópoles. No entanto, não há serviço ferroviário. Portanto, isto, a questão e mesmo também a questão entre Braga e Guimarães. Onde é que está o comboio? Portanto, isto da questão da demografia tem muito que se lhe diga. Portanto, eu acho que não podemos ser tão... não podemos colocar uma fatalidade ao facto de não haver muita gente, não justifica o comboio. E é importante perceber isto porquê. O setor ferroviário não é só a alta velocidade, não é só os comboios fantásticos produzidos por empresas como a Stadler, como a Stadler, mas nomeadamente a Alstom, a espanhola CAF ou a espanhola Talgo, e não é aquilo que a poucos quilómetros de Bragança se vai poder ver, são comboios de última geração em alta velocidade, a meros 30 quilómetros da cidade de Bragança. Também não há comboio para ligar Bragança à linha de alta velocidade espanhola. Infelizmente, nem estrada. E oxalá que as infraestruturas se concretizem, porque certamente vai ser uma grande ajuda para o distrito de Bragança, particularmente para a capital do distrito. Oxalá que se concretize, já se perdeu tempo a mais. E então, isto para dizer o quê? Dentro do setor ferroviário nós temos vários tipos de material circulante que não é só alta velocidade, portanto, precisamente para material circulante que se adapta, e temos até vários tipos de infraestrutura que se adaptam a linhas para servir territórios com uma densidade populacional mais baixa. E então aqui entra, muitas das vezes, países como a Áustria, como até a própria Espanha, como até a Suíça, Itália, e até, por exemplo, a Escócia. A Escócia tem um exemplo muito claro e muito objetivo sobre uma reabertura. A Borders Railway é uma região, é uma espécie de Alentejo, comparando com o nosso território, portanto, em termos demográficos. A Borders Railway é uma região escocesa que tem um nível de população, o número de população inferior, por exemplo, ao distrito de Bragança. Foi reaberta parcialmente uma ligação transfronteiriça, portanto, que é a Borders Railway, que serve também aquele território, e agora discute-se o seu prolongamento para a Inglaterra. Estamos a falar de um investimento de cerca de 300 milhões de euros para servir o número de população inferior ao distrito de Bragança,
estamos a falar de uma reabertura parcial e estamos a falar de uma linha que em 5 anos transportou até há bem pouco tempo cerca de 2 milhões de passageiros. E estamos a falar de uma linha que teve problemas pelo sucesso que teve. E isto pode ser um problema para o Douro. Pode vir a ter problemas pelo sucesso maior. São bons problemas. São daqueles bons problemas. Mas são problemas que se colocam porquê? Falta de material circulante para tanta procura, perspectivar que não haja tanta gente a procurar o serviço ferroviário e afinal há muita gente a procurar, que não são só turistas, portanto estamos a falar de movimentos pendulares, estamos a falar de passageiros regulares e estamos a falar de uma linha regional, tanto que esta linha de caminho de ferro está a ser utilizada como um exemplo para reabrir outras linhas no Reino Unido. Este é um exemplo, mas temos mais por essa Europa fora. Mas no caso, por exemplo, da Suíça, e é isto para terminar muito brevemente, nós temos, por exemplo, o caso da Suíça. A Suíça é servida, os comboios servem regiões rurais. E temos, por exemplo, a região do Jura, o cantão do Jura, que com um pouco mais de 70 mil habitantes, tem um operador regional que transporta pouco mais de 1 milhão de passageiros por ano. Portanto, nós estamos a falar à escala muito pequena, mas estamos a falar de um sucesso no número de passageiros, num sucesso no número de transportes de passageiros significativo. E eles também, pontualmente, vão fazendo os seus trabalhos, a sua modernização do material circulante, a compra de comboios novos, à medida do possível. Mas ali a diferença de nós para com outros países, seja numa Suíça, numa Áustria, Inglaterra, o que seja, é que não deixam cair ou não deixam haver uma falta de investimento tão grande ao ponto de depois haja uma degradação fortíssima do serviço. Pois, que tem sido a receita que cá em Portugal tem sido usada. André, já há pouco falamos a propósito da tua entrevista com o Presidente da CP. Como é que tu tens visto aquilo que a CP tem feito ultimamente? Olha, de uma forma bastante positiva, desde a forma como comunica, pelo trabalho que está a ser feito, pelo trabalho que pretende desenvolver, e isto há uma alteração significativa. Desde logo porquê? No caso concreto do Douro, como é que tu vês o que eles fizeram aqui? Bom, a implementação de outro tipo de material circulante por si só já é positivo. É bom que não nos esqueçamos que, apesar de material circulante que é alugado à Espanha servir para minimizar e para garantir o serviço, a verdade é que tem sido também alvo de queixas e de críticas por parte dos passageiros que utilizam esse material circulante. O fato de se implementar outro tipo de material circulante, independentemente da idade, e que quem viaja neles percebe que há um aumento do conforto e da fiabilidade desse mesmo material, só por si só é logo um aspecto bastante positivo. Agora, será suficiente? Bom, acho que não sabemos, mas também sabemos que é muito importante e sabendo do potencial do Douro, se nós podemos acrescentar mais horários ou se podemos acrescentar mais material circulante, preferencialmente novo, então isso aí será excelente. Mas o trabalho que está a ser desenvolvido, particularmente para o Douro, e também aquilo que está a ser feito e que dentro de pouco tempo vai ser implementado, por exemplo, no Minho, e depois também as soluções que vão ser encontradas para outras linhas, é extremamente importante. Porquê? Porque acaba de uma vez por todas com a fama que a CP estava até há bem pouco tempo, porque não se sabia se o comboio podia chegar ou não. Portanto, eram supressões constantes, era material circulante encostado nas oficinas, e isto transmite uma má imagem e demonstra uma degradação que não pode ser, não se pode bater tanto no fundo, e não pode ser. Portanto, o trabalho para reverter esta imagem e para reverter todo este processo de degradação da empresa está a ser conseguido. A recuperação do material circulante, porque está muito focado e está muito centrado nesta fase na recuperação de material circulante, seja das carruagens que foram adquiridas recentemente à Renfe, seja agora do material que estava encostado, seja o que for, é material precisamente para salvaguardar e para aguentar os serviços, porque claro que o ideal e aquilo que a empresa precisa, e é o que já está a ser feito, é material circulante novo. André, a CP está, na verdade, a dar um belo mote para aquilo que vai ser o próximo ano, o Ano Europeu Ferroviário, que coincide também com a nossa presidência, pelo menos na primeira metade do ano, da União Europeia.
Exatamente, exatamente. Não há aqui Portanto, uma certa ironia num país que tão pouco investe e tão pouco prevê investir, para já pelo menos, do que é conhecido nos próximos tempos? Exatamente, portanto, Portugal vai ter uma responsabilidade acrescida e se calhar pela primeira vez em muitos anos, em largos anos, que é para não ter que dizer em 2 décadas, vai ter os olhos postos de uma Europa para se perceber o que é que vai ser feito aqui em termos ferroviários. Porquê? No próximo ano, e aliás, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia já têm o acordo informal para celebrar 2021 como o ano ferroviário europeu, ano esse em que se vão concretizar e realizar um conjunto de eventos e também 2 estudos importantes, particularmente um deles que eu considero que é bastante importante, que é ligado ao transporte de mercadorias e para potenciar e para promover ainda mais o transporte de mercadorias. Portanto, é isto que Portugal vai ter, um ano em que se vai fazer uma celebração ao setor ferroviário e em que, por exemplo, se considera, e isto é o reconhecimento, particularmente nesta fase de pandemia, nesta fase em que nós infelizmente fomos atingidos pela pandemia, o comboio desempenhou um papel fundamental, que foi para garantir as ligações, ou principais ligações, e como sendo o principal meio de transporte. Por isso é que também agora tudo isto que está a acontecer, seja a aposta nos comboios noturnos, que infelizmente nós ainda temos os nossos suspensos, e oxalá que não sejamos as únicas capitais, Lisboa e Madrid, a nível europeu, que fiquem ausentes deste crescimento e interesse pelos comboios noturnos. Oxalá que nós possamos vir a ter os nossos comboios noturnos dentro de pouco tempo. Há um interesse muito forte agora e crescente nos comboios noturnos como alternativa à aviação, e também porque já antes da pandemia estava a ser preparado trabalho para alterar a forma como é feita a mobilidade europeia. A pandemia só veio acelerar o processo e veio impor, de certa forma, à sociedade europeia que o caminho que estava a levar não era aquele. E estamos a falar claramente em termos ambientais. Portanto, há objetivos muito claros que no ano ferroviário europeu se pretendem promover, nomeadamente os acordos e com aquilo que se perspectiva fazer com o Green Deal europeu, em que a Europa quer atingir a neutralidade carbónica e, para isso, está a utilizar o caminho de ferro como uma peça-chave, precisamente para atingir essa neutralidade carbónica. E, portanto, eu vejo que nós... Vai apanhar o comboio. Eu espero bem que apanhe o comboio, porque não é por falta de iniciativa. Portanto, nós estamos a ver agora aquilo que foi apresentado no PNI 2030, não é por falta de iniciativa. Sabemos que vai haver dinheiro disponível para investir em ferrovia, sabemos o que há a ser feito, não pode haver, ou tem que de uma vez por todas caírem os bloqueios institucionais para investir em caminho de ferro, seja para fazer a expansão da rede, seja para fazer a expansão da rede e articulá-la de forma correta e eficiente, que é aquilo que tem sido uma das críticas, e ao mesmo tempo procurar relançar um setor que, a partir do momento em que isso aconteça, vai precisar de recursos humanos, vai precisar de recursos financeiros e vai precisar de conhecimento. Ora, parece que nós temos isto. Falta só mesmo agora avançar em força e na prática. E sem tabus. Sem tabus, sim. E lobbies, também alguns deles. André, chegou o tempo do nosso jogo, uma palavra para. É um desafio que lançamos aos nossos convidados. Eu lanço uma palavra e tu devolves-me com a primeira coisa que te ocorrer. E vamos começar. A primeira palavra diz. Luís, eu não sei se me permitirias acrescentar só aqui mais uma... Nós ainda não acabamos a entrevista, ainda podemos falar a seguir. Portanto, agora não te esquivas, agora vamos ter que... É eu a querer fugir ao jogo. André, uma palavra sobre bitola. Distância. Certo. Uma palavra sobre turismo ferroviário. Ativo. Uma palavra sobre o Plano Nacional Ferroviário. Esperança. Uma palavra sobre o transporte de cargas e de mercadorias pela ferrovia. Fundamental. Uma palavra sobre a CP.
que continue assim. Pronto, já vou usar mais palavras. Não há problema. E, finalmente, uma palavra sobre a gestora de infraestruturas, sobre a IP. Melhorar. Finalmente, André, uma palavra para quem tem em mãos a decisão de investir na linha do Douro. Manter o foco e continuar o trabalho e a persistência. André, tenho mais uma questão ou duas para te colocar, mas aproveito que há bocado querias fugir ao jogo, estás a ver, correu bem. Mas diz. Não, e acrescentar, por exemplo, nós vamos suceder à Alemanha, agora na presidência do Conselho da União Europeia. Ora, então, e lá está, a Alemanha muitas vezes tem que ser dar exemplo para muitos aspectos, mas a Alemanha está a desenvolver um papel muito importante e nós podemos aprender com as melhores, e eu acho que devemos aprender com as melhores práticas. Não é copiar, é aprender e perceber em que aquilo que de facto até podemos copiar, mas ao mesmo tempo também adaptar. Ora bem, a Alemanha em 25 anos fechou cerca de 5.400 quilómetros de linhas de caminho de ferro, nomeadamente linhas regionais. Em 1994, portanto, foi feita uma reforma ao setor ferroviário alemão, em que houve muitas linhas que depois passaram para o domínio dos Estados Federais, e os Estados Federais contratualizaram depois os serviços, portanto, e que já tem muito a ver com a questão da questão do poder que as regiões têm, mas houve uma reforma ao setor ferroviário alemão. Essa reforma conduziu a que muitos Estados Federais ficassem com a gestão e operação de linhas de caminhos de ferro. Ora bem, uma das coisas que foi criticada é que, infelizmente, fecharam mais linhas do que aquelas que reabriram, mas reabriram algumas. Mas agora, ao fim destes anos todos, e faz parte da estratégia do operador ferroviário alemão, juntamente com o governo federal alemão, que é expandir a rede ferroviária, também reabrindo várias linhas. Nós estamos a falar de que neste momento a Associação Alemã de Empresas de Transporte, juntamente com um grupo de trabalho chamado Aliança para o Caminho de Ferro, propõe reabrir 4.000 quilómetros de linhas regionais, portanto estamos a falar de linhas regionais com distâncias que vão desde a 5 quilómetros até a 30, 40 quilómetros, para servir 291 cidades e cerca de 3 milhões de passageiros. 4.000 quilómetros é mais do que a nossa rede atual, é o dobro. Nós estamos a falar de fazer um investimento forte, muito à custa de reabertura de linhas de caminhos de ferro. Qual é que é a diferença da Alemanha para outros Estados-membros, por exemplo? É que não é só a questão do dinheiro, é a questão da estratégia e da prioridade que se dá à mobilidade, que é algo que nós em Portugal é importante referenciar. Não é pela questão da falta do dinheiro, é a forma como nós orientamos esse dinheiro e aquilo que nós entendemos que é prioritário para as questões da mobilidade. Se a questão de um país, da mobilidade, é fazer um fortíssimo investimento em rodovia e deixar a ferrovia de lado, isso será uma questão de tempo até ter repercussões. Nós estamos a vivê-las e a sofrê-las agora. Veja-se o que é preciso investir para manter a atual rede. Agora vamos imaginar como é que vai ser para expandir. Uma outra questão é que, para além desse aspecto, nós temos, por exemplo, até o próprio Reino Unido, que criou um fundo para financiar projetos de reabertura de linhas encerradas há 50 e 60 anos. Portanto, veja-se o tempo que isto demora depois também a recuperar o estrago que foi feito. Isto no caso do Reino Unido. E depois, claro, temos o caso italiano, que também reabriu algumas linhas num passado recente, e temos o caso austríaco, que eu particularmente acho interessante, que vai investir 1,8 milhões de euros só na modernização, expansão da rede ferroviária austríaca. Portanto, são alguns exemplos em que nós podemos não ter a mesma capacidade financeira, mas nós podemos aprender claramente com as práticas e pela forma como comunicam os investimentos e o trabalho que está a ser feito. É toda uma Europa de grandes exemplos que tens tido cuidado também de divulgar, de estudar primeiramente e depois de divulgar
connosco. André, antes de ires embora, tenho uma última questão para ti. Onde é que te vês daqui por 10 anos e onde é que vês a Ferrovia Nacional daqui por 10 anos? Eu vejo-me a trabalhar no setor ferroviário porque é um setor que eu gosto bastante, apesar de ser professor e da minha formação ser na área do ensino, e embora o meu mestrado na área da gestão, eu vejo-me a trabalhar no setor ferroviário. Se concretizar, muito bem; se não se concretizar, tudo bem, haverá outros projetos também igualmente importantes e interessantes. E se tudo aquilo que está a ser dito for cumprido, e se for cumprido o plano ferroviário nacional que irá ser apresentado, é um passo muito significativo para nós darmos de volta e fazermos um upgrade muito forte ao nosso setor ferroviário. Isto significa que as estradas e os aviões vão deixar de existir? Naturalmente que não. O que é que vai existir? Um equilíbrio de forças, que é aquilo que também não tem existido. Mas daqui a 10 anos, se tudo for cumprido, tal como está prometido, e se tudo aquilo que for perspectivado se concretizar, vejo o caminho de ferro em Portugal com bons olhos e de um lado muito positivo, mas claro, não é para terminar aí, é para continuar, porque ainda há mais trabalho para fazer. O André foi um dos milhares de passageiros que este ano viajou na linha do Douro, viajou nos renovados interregionais com as carruagens Schindler que a CP colocou em serviço e que continua a colocar mesmo agora durante o inverno e vai para reforçar a oferta no próximo verão. Recordo também que o Para Cá dos Montes, no verão, teve um programa especial dedicado à linha do Douro, onde abordou precisamente a recuperação dessas carruagens, e aproveito também a oportunidade para anunciar que agora em janeiro vamos lançar a mesma versão desse programa, mas com tradução em castelhano, uma vez que também do lado de Espanha houve interesse demonstrado no programa que nós na altura produzimos aqui nesta versão de verão do Para Cá dos Montes da Universidade FM. André, foi um enorme gosto ter-te connosco esta noite, falarmos um bocadinho também daquilo que te apaixona, porque este programa é isso mesmo, falarmos das histórias que nos apaixonam e daquilo que apaixona os nossos convidados. Como eu disse no início, não és transmontano, mas nós já te adoptamos, porque tens defendido no que há ferrovia de respeito e certamente também noutras áreas tens defendido muito aquilo que se passa aqui, conheces em profundidade aquilo que se passou na linha de Tua, como tu também disseste no início da tua entrevista, cresceste praticamente ao lado da estação de Bragança, isso infelizmente hoje é uma raridade e é uma experiência que pouca gente tem. E eu também ia dizer-lhe isto, pronto, eu tive a oportunidade de viver em Bragança e em Vila Real, e também acompanhei a situação de Vila Real e também obviamente acompanhei da linha do Corgo. Da linha do Corgo. E também como acompanhei também a situação da linha do Tâmega, aliás, acompanhei todas as situações, mas essas acompanhei mais próximo, porque não só porque vivi em ambas as capitais de distrito, mas também porque, como estava a residir na região, sentia mais proximamente o problema e sabia, portanto, sabia com maior frequência de tudo aquilo que se ia passando. E porquê? Porque acompanhava. Claro. E sempre foi aquele interesse, já sabe, não é? Porque, deixa-me só acrescentar isto, o problema do caminho de ferro, e isto é muito, porque é que é importante também a existência do caminho de ferro em Trás-os-Montes, porque não é só porque é bonito e porque as carruagens são bonitas e porque o território é bonito, é porque isto também passa uma mensagem de confiança no território e uma aposta no território através da reposição de um serviço público na região. E veja-se o quanto a região se debate por manter ou por voltar a ter serviços públicos. E é por isso que o caminho de ferro assume essa importância também. Muito obrigado por este bocadinho, tá? Eu que agradeço. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM, tem a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, que volta para a semana. Este é o último programa antes do Natal. Desejo um excelente Natal a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos têm acompanhado. Recordo que está em curso a votação para escolhermos o melhor 2020. Essa votação vai até 31 de dezembro em www.paracadosmontes.associaçãovaldouro.pt e em www.universidade.fm. Nós voltamos para a semana com um programa